Ana Valéria pergunta: você identifica avanços na formação de um consórcio entre as IFES para aquisição de e-book? Ah, sim. Vislumbro, sim. Né? Isso é bom porque é uma alternativa. O consórcio sempre foi uma boa alternativa e talvez assim quem está mais recentemente na área, os que não estão assim com essa carinha de mais de 50, não lembrem, né? Não viveram, mas o Brasil já teve algumas iniciativas, né? Em tempos de crise, né? Antes de existir portal de periódicos CAPES, né? Que resolveu a vida de todo mundo, né? Basicamente. Então, a gente teve em 1999 uma iniciativa em São Paulo pela FAPESP, que foi o PROB, que é o Programa Biblioteca Eletrônica, né? Que ele então funcionava para atender aí as instituições paulistas. Mas logo em seguida, no ano de 2000, veio o portal de periódicos da CAPES, e aí o PROB não tinha mais razão de ser, porque essas universidades de São Paulo foram contempladas, né, pelo acesso ao portal de periódicos CAPES. Mas aí a Giane, bibliotecária do SENAC, que hoje é publisher da editora do SENAC em São Paulo, na época ela coordenava a biblioteca. E ela, então, chamou para si a criação de um outro consórcio que chamava de Coopere, que era voltado para as instituições privadas, porque se todo mundo lembra, no início, o portal da CAPES, ele atendia as instituições públicas, né? Muitas das privadas não eram contempladas. Depois, gradualmente, começaram a entrar, né? E hoje está bem mais ampliado, né? O leque de instituições aí que acessam o portal. Mas a Jane, então, viu essa possibilidade e criou o consórcio Coopere, que funcionou durante um tempo, porque depois a CAPES também acabou atendendo as privadas, principalmente as que têm pós-graduação bem avaliada, que aí todas elas que têm um curso com avaliação 5 têm acesso. Então, o Coopere também acabou não vingando mais, mas foi muito importante na época. Então, a gente já tem esse histórico de consórcio. E deixa eu ver se eu fiz mais alguma... que saber da evolução da coisa atualmente, né? A própria CBBU também começou a pensar nisso, e não do jeito que talvez a gente deveria, porque também a força de trabalho não é tão grande, né? Somos poucas pessoas e todas a maioria é dirigente de sistema de bibliotecas e também tem suas tarefas. Não, é sempre bom salientar que todo o trabalho que a gente tem nessas entidades, ele é um trabalho a mais que a gente tem, né? Que é um trabalho voluntário, que a gente se dedica pelo coletivo, né? Mas nem sempre a gente dá conta de tudo aquilo que a gente precisaria ou gostaria. Né? Mas a CBBU começou timidamente uma iniciativa negociando algumas questões, fizemos contatos com o ProQuest, que não evoluiu, e também com os livros de medicina, que era uma base chamada Evolution, que era da Elsevier, que depois foi comprada pela minha biblioteca, né? Também estávamos ali dialogando com eles antes de ser realizada essa venda aí, e com o grupo Gale. Com o Gale a gente fechou uma parceria que também, acho que o link deve estar correndo aí no chat, que ainda está disponível, que bibliotecas membros da CBBU têm um desconto enorme para assinar alguns produtos da Gale. Né? É um desconto realmente muito grande, então vale a pena. E eu acho que a CBBU deve seguir nesse caminho, para buscar mais oferta de conteúdo para as instituições, né? Mas a gente tem também, a pandemia também trouxe isso, né? Nas universidades federais, os próprios pró-reitores começaram a se preocupar, porque não tinha recurso, né? Veio a aula em forma remota e não tinha, as bibliotecas reclamando que não tinha os conteúdos. E aí o Fórum de Pró-Reitores de Administração e Planejamento, ele começou a pensar assim, a gente podia fazer uma compra centralizada para todas as federais, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, a pró-reitora da Unifesp
né, a Maria Eduarda, que é a coordenadora do sistema de bibliotecas da Unifesp, ela trouxe para a CBBU essa questão de que a pró-reitora, ela estava com um projeto dentro do fórum de pró-reitores, né, de fazer uma compra centralizada, porque ela já tinha adquirido um know-how, já tinha realizado compra de EPIs para as universidades, materiais para os hospitais universitários, aí frente à pandemia, ela fez, a Unifesp fez uma compra para todas as universidades federais, então ela já estava com esse know-how, e ela pensou em aplicar isso para a questão dos e-books, para as bibliotecas. E aí, a CBBU se engajou, né, a gente conversou com ela, a gente começou a contribuir, né, os diretores de biblioteca receberam bastante formulários para preencher, porque a gente tinha que né, fornecer dados e informações para que eles pudessem tomar decisões e saber, conhecer, inclusive, o cenário. O que as nossas bibliotecas oferecem, o que elas têm para os seus usuários, o que elas não têm. Então, a gente teve esse mapeamento, a gente soube dizer o que é que cada universidade federal tinha e o que ela não tinha. E esse trabalho, então, ele continua, ele deu uma parada em dezembro, recesso, falta de aprovação do orçamento do governo federal, mas agora ele retomou e com tudo. Então, recentemente eu respondi a um questionário, né, do Fórum O trabalho segue em duas frentes. Esse do questionário que as universidades receberam, que é no FORPLAD, que visa realmente fazer uma compra, tipo uma compra consorciada, pegar recursos, cada universidade entrar com algum valor, o MEC subsidiar uma grande parte e assinar plataformas de e-books nacionais para todas as universidades que, nesse momento, quiserem, em caráter emergencial, né, aderir a essa modalidade. A gente sabe que, em 2020, muitas universidades já resolveram o seu problema, as que tinham recurso, porque muitas não tiveram recurso, é o caso da nossa universidade. Então, nós não adquirimos nada. Então, nesse momento, a gente tem essa oportunidade de, em curto prazo, trabalhar com essa perspectiva. Mas não acaba por aí. O trabalho continua também com com projeto maior para futuro, para médio e longo prazo, que é um trabalho que envolve também o FORPLAD, o Ministério da Educação, a Rede Nacional de Pesquisa e a CBBU. Então, esse grupo é um grupo que se subdividiu em outros dois grupos, um trabalha conteúdos, o outro trabalha mais as plataformas, para se chegar a desenvolver alguma coisa para atender toda a graduação, porque a gente tem uma experiência exitosa no país, que é o portal da CAPES, para atender a pós-graduação com periódicos científicos internacionais. Mas a demanda da graduação são e-books e, de preferência, nacionais, para atender as bibliografias básicas dos cursos. Então, esse trabalho continua, né? A CBBU participa com 3 dirigentes de bibliotecas universitárias nessas reuniões, que são semanais, às vezes quinzenais, mas que estão sendo retomadas agora devagar. Aconteceu a primeira reunião já, e acho que essa semana ou a outra já deve ter uma próxima reunião, e nós, em paralelo, vamos com as bibliotecas escolhendo dados. Já estamos solicitando o número de empréstimos de cada título nas universidades federais, pedimos até para aquelas que não responderam esse formulário que respondam, porque ali dá para tirar uma grande base do o que é que as bibliotecas usam realmente, quais são os títulos mais usados, né? E também a gente está com outro formulário para atualizar para ver quem tem e quem não tem plataforma, porque no formulário anterior muitas não tinham, mas acabaram comprando. Então, a gente precisa desse dado atualizado para fomentar esses grupos de trabalho. Eles precisam ter os dados para poderem trabalhar e tomar decisão. Então, a gente sabe que, em curto prazo, a gente pode ter uma solução, e em médio e longo prazo, uma solução melhor, que talvez seja mais econômica para o próprio Ministério e para as universidades, porque talvez tire do cenário os agregadores e se negocie diretamente com editores em cima dos títulos que nós precisamos, não pacotes que vêm prontos. Pacotes, né? Então, esse é o cenário. Né? Esse é o cenário, e é o cenário que a CBBU tem se dedicado bastante agora de atuar junto com esse grupo, porque o interesse é das bibliotecas, né? Nossa, muito bom, muito importante saber, né? Foi uma verdadeira aula, né? Um processo histórico. Para responder uma pergunta, veio carregada de muitas informações.
A gente aqui na Universidade Federal da Bahia recebemos um recurso para aquisição de livros eletrônicos e foi muito difícil, a aquisição foi muito longa, muito em cima disso, tudo que você alegou aí, da língua, você tem muito, o pacote eles querem empurrar em inglês, e a bibliografia básica não está contemplada, então foi um processo longo, mas a gente conseguiu, sim, comprar, mas a gente ainda está com alguma dificuldade na catalogação. Eu não sei, inclusive, se já foi resolvido, porque tinha algum problema de algum marque junto ao Pérgamo, eu não sei se hoje, mas até sexta-feira a gente ainda não tinha resolvido este problema, que são novas posturas, novas aprendizagens, e que a gente precisa, de fato, né? Muito bom ter você aqui, porque a gente vai se sentindo mais acolhida, parece que a gente não é um ET, e que as questões, elas, de fato, elas atingem a todas as bibliotecas, a todas as